dia, turma. E aí, jovens, como é que vocês estão, hein? Bom, hoje a gente vai falar sobre o sistema circulatório, tá, turma? O sistema circulatório ou sistema cardiovascular, tá? Tem a função de fazer o sangue circular por todo o nosso organismo, tá certo, turma? Ele é um sistema fechado de vasos e quem é o órgão principal do sistema cardiovascular? É o coração, certo? Então, o sistema cardiovascular ele é formado pelo quê? Pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue, tá? O coração é o órgão principal, como a gente já sabe, que bombeia o sangue. Os vasos sanguíneos são as estruturas por onde o sangue circula no nosso organismo, que vai do coração aos órgãos e dos órgãos até chegar no coração novamente, tá? E o sangue, juntamente com a linfa, que faz parte do meio interno do nosso organismo, tá? O sistema circulatório, juntamente com o sistema linfático, assegura a troca de substância nos diferentes órgãos do nosso corpo, tá bom, turma? Vamos lá. O nosso coração, ele se localiza, tá? Na cavidade torácica, entre os dois pulmões, envolvido por uma membrana, que é o pericárdio, tá? Ele é constituído por tecido muscular cardíaco, mais conhecido como o miocárdio, tá bom, turma? Ele faz com que o sangue circule por todo o nosso corpo, tá? Aproximadamente, o sangue para circular no nosso corpo leva em cerca de 1 minuto, tá bom, turma? Então, é muito rápido, não é? Ó, como é constituído o coração, turma? Internamente, ele é dividido em 4 cavidades. São 2 aurículas e 2 ventrículos, tá? As aurículas, elas estão separadas pelo septo interauricular e os ventrículos pelo septo interventricular, tá, turma? Olha aí essa imagem que eu trouxe para vocês, ó. Como que é a anatomia do coração, ó. Temos a veia cava superior, temos o átrio direito e o átrio esquerdo. Temos, ó, a aorta aí, né? A veia cava inferior, tá? E o músculo cardíaco, né? Que é todo o músculo do coração, tá bom? Continuando. Vamos falar sobre as válvulas cardíacas, tá? As válvulas, elas separam as aurículas dos ventrículos, tá? São chamadas de válvulas auriculoventriculares, tá? A saída dos ventrículos no início da artéria aorta e da artéria pulmonar, existem as válvulas seminulares ou as válvulas arteriais, tá? Então, as válvulas semilunar é onde o sangue ele sai do coração. E as válvulas atrioventriculares é do sangue que entra no coração. Certo, turma? Continuando. Os vasos sanguíneos. Temos as artérias, que são os vasos pelos quais o sangue sai do coração. As veias são os vasos que trazem sangue para o coração. E os capilares já são vasos que são bem finos,
no qual são responsáveis pelas trocas de gasosa e por nutrir os tecidos, tá bom, turma? Então, as artérias levam o sangue do coração pro organismo, as veias trazem o sangue do organismo pro coração, tá bom? Vamos lá. Os caminhos do sangue. A veia, como a gente já viu, né? Leva o sangue pro coração. É o sangue que vem do corpo. As suas paredes são mais finas que as das artérias. Nas artérias, levam sangue do coração a todo o corpo. Suas paredes são mais grossas, tá? E os capilares são mais finos do que as veias, né? Levam sangue para os tecidos e fornecem oxigênio para as células. Eles que ligam as artérias às veias, tá bom, turma? Vamos lá aí, ó. Lembra das válvulas, ó? Quando vai passar o sangue, ó, a válvula ela abre e o sangue passa através dela. Aí depois o que acontece? Ela se fecha. Por que ela faz isso? Quando ela se fecha, ela faz com que o sangue ele não volte, ele continue o seu caminho, tá bom, turminha? Vamos falar agora do que? Do sangue, tá, turma? O sangue ele é composto por plasma e por elementos celulares, tá bom, turma? O plasma é a parte líquida e os elementos celulares são os elementos figurados, como os glóbulos brancos, vermelho e as plaquetas, tá? Qual é a principal função do sangue? Transporte, regulação e proteção, certo? Transporte. Ele quer que ele transporta oxigênio, tá? Os glóbulos vermelhos, também conhecido como o quê? Eritrócitos, certo? Que são as hemácias, tá bom, turma? É o que contém as hemoglobinas, onde transporta o que? O nosso oxigênio dos pulmões para os tecidos e retira dos tecidos o dióxido de carbono, certo? Levando para os pulmões. E dos pulmões, a gente sabe que tem um processo de quê? Respiração para retirar esse gás e liberar para onde? Para o ambiente externo, certo, turma? Os glóbulos brancos, os leucócitos, servem para quê? É a defesa do nosso organismo contra o quê? Contra tumores, micro-organismos e toxinas, tá, turma? Como os leucócitos, ele agem de duas formas, tá bom, turma? Eles podem agir como eles removem a partícula estranha, certo? Eles podem fagocitar e também fazer diapedese, tá? Como assim, tia? Fagocitar? Ele vai englobar aquele ser estranho e vai digerir, certo? Isso dentro do capilar sanguíneo, tá? Como que ocorre? Tá aí na imagem eu trouxe para vocês, ó. Tá aí o organismo, né? O ser estranho. Aí o leucócito viu, né? Aí disse, vixe, isso aqui não é pra estar aqui, não. O que é que ele vai fazer? Ele vai englobar aquele ser estranho dentro do organismo dele, né? Do leucócito. E vai digerir, certo? E já na diapedese, ele vê o que tá fora do capilar, certo? Aí ele sai do capilar.
Aí ele diz assim: eita, tem alguma coisa estranha lá fora, ó. Eu vou dar uma saidinha, fica aí. Aí chega lá fora e encontrou, sei lá, encontrou uma bactéria, encontrou um vírus, um serzinho que não era pra estar ali. Aí ele, vixe, ó, o que é que eu vou fazer? Vou ter que proteger o organismo. Então, ele engloba e digere. Certo, turma? Deu para entender aí? Fagocitose, quando ocorre dentro do capilar sanguíneo, e diapedese, quando ocorre fora do capilar, tá? Eles atuam como proteção contra seres estranhos, tá bom, turma? Os leucócitos. E as plaquetas, elas desempenham um papel muito importante na coagulação sanguínea, tá certo, turma? Como assim, tia? Coagulação sanguínea? Nunca vi isso na minha vida. Ah, nunca viu, não? Claro que viu, sim. Quem é aqui que nunca caiu? Nunca arranhou o braço? Pois é, o que ocorre quando a gente tem um corte, né? Aí as plaquetas vê. Ela diz, vixe, tem um buraco ali, eu tenho que chegar ali para tampar aquilo. Aí as plaquetas ela ativam, formam o coágulo e a fibrina, certo? Que protegem aquela ferida. Aí, qual é a proteção, hein, que ocorre naquela feridinha? São as cascas da ferida, né? Mas nós somos um sujeito muito estranho, vocês não concordam, turma? O que a gente gosta de, quando a gente vê uma ferida com casca, o que a gente faz? A gente cutuca. Então, a gente faz nosso orgulho de besta. Por quê? Porque ele acabou de proteger a gente, tampando aquela ferida, a gente foi lá e cutucou a ferida de novo. Então, não faça isso. Mesmo que seja legal cutucar, tirar a casquinha, deixe lá. Aquela casquinha, ela tá protegendo você, porque quando você tira a casquinha, você deixa a sua ferida aberta, né? Então, pode entrar outros micro-organismos e contaminar aquele ambiente, tá bom, turma? Então, muito cuidado. Deixa a casquinha na ferida, tá bom? E o sistema linfático, turma? Ele é constituído por linfa, pelos vasos linfáticos, né? Pelo tecido linfático, que são os gânglios, as amígdalas, o baço e o timo, tá? Ele tem um papel fundamental, que ele ajuda no equilíbrio interno e na defesa do organismo, tá? Além de absorver as gorduras resultantes da nossa digestão, tá, turma? Então, o nosso sistema circulatório ele não trabalha sozinho. Ele atua juntamente com o sistema linfático, tá, turma? Na defesa do nosso organismo, tá? Aí vamos ver aqui, turma, o ciclo cardíaco, tá certo? O sangue, ele contrai e ele dilata, certo? Já que ele é um músculo, certo? E desse jeito, o sangue ele é impulsionado dentro do nosso organismo, tá? Aí, sístole é a contração. Quando o coração ele tá em sístole, o sangue sai para os vasos. Quando o coração ele tá em diástole, é o relaxamento, tá? O sangue que estava nos vasos, ele entra no coração. Então, sístole, o sangue sai do coração, vai para o organismo, e na diástole, o sangue que estava no organismo, ele entra no coração, certo, turma? Existem dois tipos de circulação, certo? No nosso organismo. Existe a circulação sistêmica, que ocorre no
corpo todo e a circulação pulmonar, tá? Na circulação sistêmica, turma, como que acontece? Olhando aí para essa imagem que eu trouxe para vocês. O sangue, ele sai o quê? Ele sai venoso, não é? Passa pelo organismo, ele sai arterial, passa pelo organismo e se transforma em sangue venoso, certo? Então, deu para entender? Vamos lá. A circulação sistêmica é a grande circulação, certo? Como que acontece na circulação sistêmica? O sangue, ele tá dentro do coração, ele é arterial. Aí esse sangue que ele é arterial, ele vai passar por todo o organismo, vai se transformar em sangue venoso e vai voltar para o coração, certo? E na circulação pulmonar, que é a pequena circulação, o sangue, ele tá venoso, vai passar pelo pulmão e vai se transformar em sangue arterial. Então, sempre essa troca de venoso para arterial. Tá bom, turma? Deu para entender? Vamos lá. Vamos diferenciar o que é sangue venoso de sangue arterial, tá? O sangue venoso é o sangue que está carregado de gás carbônico. E o sangue arterial é o que está carregado de gás oxigênio. Então, na circulação pulmonar, né? O sangue, ele tá venoso, tá cheio de gás. Aí ele passa pelo pulmão. Aí o pulmão, o que que ele faz? Ele retira o gás carbônico, né? E libera pro coração o sangue arterial que tá rico em oxigênio. Aí o que acontece? Esse sangue que tá rico em oxigênio, ele passa pelo nosso organismo. Quando ele vai passando por todo o nosso organismo, ele vai se transformando em gás venoso. Por quê? Porque ele vai trazendo o gás carbônico que é liberado no nosso organismo. Então fica tendo essa troca de sangue venoso e sangue arterial, tá? Circulação sistêmica e circulação pulmonar. E assim o nosso organismo funciona, tá bom, turma? Deu para entender? Continuando. A gente já falou, né, que o sangue arterial é aquele que é rico em oxigênio, é o sangue que o pulmão transforma, né? Já que no pulmão entrou o sangue venoso, aí ele retira o gás carbônico e transforma esse sangue venoso em sangue arterial, certo? E o sangue venoso, né, é o que é rico em gás, que a gente já viu, certo, turma? E a pressão arterial, turma? É a força com a qual o coração bombeia o sangue através dos vasos, certo? Qual é a pressão ideal, turma? É a pressão de criança, tá? A pressão de bebê, que é 12/8, é a mais conhecida. Aí, mas também temos casos que a pessoa fica com a pressão alta e também temos casos em que a pessoa fica com a pressão baixa, tá? Quando a pessoa tá com a pressão alta, normalmente ela não sente nada. Mas quando a pessoa tá com a pressão baixa, o que acontece? A pessoa começa a suar frio. Por quê? Porque a temperatura do corpo vai caindo. Aí a pessoa ela fica tonta. Aí diz assim: "Ah, fulaninho tá passando mal, a pressão caiu. Tome sal."
Por que o sal? Porque o sal ele vai ajudar a aumentar a pressão arterial, certo? Aí, assim, aí você diz, ah, então se a pessoa tá com a pressão alta, então eu dou açúcar pra ela. Não, turma, nada a ver de dar açúcar. Quando a pessoa tá com a pressão alta, ela tem que tentar se acalmar, né? Você pode dar um chá de camomila pra ela, que ela vai ficar mais tranquila. Ela pode tomar o seu remédio, já se aquilo é uma coisa que é comum, certo, turma? Agora a gente vai falar sobre o nosso colesterol, tá certo, turminha? Então, o colesterol, ele é uma lipoproteína que é produzida no nosso fígado ou a gente consegue ingerir ele através da nossa alimentação, certo? O colesterol, a gente sabe que em excesso ele é prejudicial, mas ele é necessário no nosso organismo, não em muitas quantidades, mas em certa quantidades pequenas normalmente. Por quê? Porque ele tem função orgânica no nosso organismo, tá? Ele é encontrado nas células e é utilizado para produzir algumas substâncias, tá? Na qual a gente inclui os hormônios e a nossa vitamina D. Existem duas formas do colesterol, tá? Existe o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, e existe o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Olhando para essa figurinha aí, turma, que eu coloquei para vocês, o que a gente pode tirar dela? A gente pode tirar, né, que o LDL, olha como ele tá. Ele tá deitado aí, nem aí com a vida, né? Ele é conhecido como o colesterol ruim. Por que ele é conhecido como colesterol ruim? Já que a gente viu que o colesterol é importante para o nosso organismo. Porque o LDL, ele é nocivo. Porque como você está vendo aí na figura, ele está deitado. Então quer dizer que o LDL, ele gosta de se depositar nos vasos sanguíneos. Já o HDL não. Como você tá vendo aí, ele tá limpando o nosso organismo, não é? Então, o HDL, ele protege os nossos vasos e tem a capacidade de remover os ateromas, certo? Então, enquanto que um é preguiçoso, gosta de ficar incrustado no nosso organismo, né, nos nossos vasos, tem o outro não, que só passa ali e vai limpando, certo? Então, é muito importante a gente ter uma alimentação equilibrada. Nada de exagerar nos churrasquinhos, turma. Sempre é importante a gente ter um acompanhamento médico para a gente ver como que está o nível de colesterol no nosso sangue. Porque tem gente que pensa assim, ah, só tem colesterol alto quem é gordo. E a gente sabe que isso não é verdade, turma. Gordura não tem nada a ver com o colesterol do nosso organismo, certo? Porque a pessoa pode ser muito forte mesmo, chegar a conhecida como obesidade e o colesterol dela ser perfeito. E tem aquela outra pessoa que é maguinha, maga. E o colesterol é muito alto. Então é importante ficar atento aos tipos de alimentação, tá, turma? Cuidado. Por quê? Porque existem as doenças cardiovasculares, tá bom, turma?
Essas doenças são indicadores de saúde, pois elas são responsáveis por elevadas taxas de morbilidade, invalidez e mortalidade, tá? Eu trouxe esse dado aqui para vocês, ó, que no Brasil, é, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais ou menos 30% dos óbitos que são registrados. Então, as pessoas morrem bastante de doenças cardiovasculares, tá, turma? E como vocês sabem, existem várias, certo? Doenças cardiovasculares, que é a hipertensão, certo? É alguma doença que afeta o coração, tá certo? Que pode afetar o músculo cardíaco, como a doença de Chagas, tá bom? Então, sempre tenham cuidado, tá, turma? Com a alimentação de vocês. Cuidado com o sedentarismo. Aí você diz assim, ai, a tia tá mandando fazer academia. Não, não tô dizendo pra você fazer uma academia. Mas quando passar esse tempo de pandemia, faça uma caminhada, jogue bola para quem gosta de jogar bola, para quem gosta de jogar carimba, jogue carimba. Não fique só na frente do seu computador ou do seu celular daí, jogada aí no canto. Não, turma, vamos melhorar a nossa vida, o nosso bem-estar. Só faz bem pra gente mesmo, tá bom, turma? Então, turma, era só isso mesmo que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E qualquer dúvida, mande lá pelo Google Sala de Aula, tá? Que eu terei o prazer em respondê-los, turma. Um beijo e um bom final de semana para vocês. Até a próxima aula.